Pascoal diz que STJD precisa esclarecer as declarações de John Testor contra manipulações de resultados. Deixe seu like. Poesia do Palmeiras com São Paulo, é o São Paulo com o Palmeiras, é o Botafogo Só agora. por Deus. Eu não sei onde que vai parar esse negócio do presidente do Botafogo, que disse que não vai entregar as provas para o STJD, que vai entregar na Justiça Comum, que não é de clube da primeira divisão do Rio de Janeiro, que ele sabe que tem coisa errada no Campeonato Brasileiro, mas que o Palmeiras não está envolvido e o Palmeiras foi o campeão. Gente, isso precisa ser esclarecido o mais rapidamente possível. Chega de pairar dúvida em cima de campeonato, chega de pairar dúvida, em toda hora alguém lança uma dúvida quanto à honestidade e à capacidade das pessoas. Desculpa, não dá para continuar assim. Perdão, STJD, vocês têm que se posicionar a respeito. E seriamente. E a Justiça Comum também. Não pode ter tanta bravata no futebol brasileiro. Toda hora aparece um bravateiro assim. Esse aqui vai fazer uma bravata, o outro faz uma bravata, o outro faz uma bravata. Aí depois que eles fizeram um monte de bravata, um monte de acusação, eles pedem desculpa. Que não era bem assim. Então prova. Prova. Prova como a gente já viu provar em alguns outros momentos. A gente precisa ter provas. E cabe ao acusador o ônus da prova. Quem acusa tem que apresentar a prova. Agora, sabe como é que é? Bom, não era bem assim, porque, entendeu? É que às vezes eu não sei me expressar. Embrólios do futebol brasileiro. Tá difícil entender, hein? Tá difícil entender. Aí depois vai dizer que ele é de outro país, que ele não entendia muito bem o que estava acontecendo e tal. É difícil compreender. O STJD precisa se posicionar. A Justiça precisa se posicionar. Chega de bravata, chega de gente fazer bravata e ninguém fazer nada. Ninguém fazer nada, ninguém se posiciona. Por isso que eu digo para vocês, isso aqui é um país. O país, ele é de autoridades. Eu sou autoridade, a autoridade. Ninguém se impõe pela autoridade. Ninguém consegue, porque é diferente. E o Textor, no caso, nem é autoridade para falar de meandros do futebol brasileiro, né? Porque, a não ser que ele tenha provas cabais e deve apresentá-las, ele está se envolvendo numa esfera de futebol que cabe à justiça. Mas tudo isso vai ser debatido aqui daqui a pouquinho, quando a gente for falar do Botafogo na esfera jurídica envolvendo acusações ao Palmeiras, que depois foram retiradas pelo Textor. Antes tem jogo, mas antes tem meu craque Djalma lá no camarote. Aqui eu quero dar uma boa noite. E aí, Djalminha, tudo certo? Eu não vou perguntar se está tudo bem no Rio de Janeiro, que eu acho que não cabe. Tudo certo, Dani. Aqui em casa tá tudo certo, mas pelo Rio tá complicado. Mas enfim, boa noite a você, Dani, boa noite, Jean, boa noite, Pascoalzinho. Pascoal, jogar as coisas no ventilador é muito fácil, né? Acho que ele tem que se preocupar também com o seu time, né? Que não tem aquela queda de rendimento que teve ano passado, que vai jogar aí um jogo importantíssimo para classificar para a Libertadores, que precisa pelo menos do empate. Então acho que essas preocupações deviam ser maiores, porque você também ficar fazendo acusação em cima de acusação e não apresentar as provas, acho que só conturba o ambiente. Nosso futebol, que já não tem muita credibilidade, acaba cada vez mais caindo em desconfianças e em descaso. Mas quando acusa, pelo menos que mostre as provas, né? Pois vamos falar disso em detalhes aqui, quero ouvir o Jean também, né? Esse é o perigo. Quem já foi repórter um dia sabe assim, a gente sai quando for fazer reportagem, você recebe uma pauta, né? É uma orientação para o que você vai fazer. Você fez muito isso. Você recebe uma pauta. A primeira coisa que cai quando você vai para a rua é a pauta. Porque aquilo que... Ou não é? Porque aquilo que você recebe como informação... Produção. Ué, não é isso? É isso. Quando você quer encaixar a pauta no que não está acontecendo. Aí você não dá liga, aí você pega aqui e fala, não, pera um pouquinho, mas não dá, porque aconteceu isso aqui, é diferente daquilo lá, aí tal. Aí você tem que desenvolver um outro projeto. E é o que vai acontecer no jogo. Mas eu não descarto vantagem, você sabe disso. Claro. Né? Eu sou louco para ter uma... quem tem vantagem, para mim, tem alguma coisa a mais. Para mim, o Botafogo tem a vantagem, e o Botafogo não é que vai jogar pela vantagem. O Botafogo tem que jogar com a vantagem. É diferente. Você já tem a vantagem e você vai seguir no jogo com essa vantagem. Como é que o Botafogo fez 2-1 contra o Bragantino? Foi aquele jogo meio trocação, né? Sim. Foi um jogo meio lá e cá e tal. Completamente aberto. Eu vendo o jogo, acho que o Botafogo jogou melhor. Mereceu o resultado.
teve um diferencial, o Júnior Santos, né? Que está passando por uma fase espetacular. E tem que aproveitar esse momento que ele passa. Muito embora o Tiquinho também fez um bom jogo, o Eduardo também fez alguns jogadores fizeram um bom jogo pelo time do Botafogo naquela oportunidade. Muito embora você fale assim, mas o Tiquinho... Não, o Tiquinho é bom jogador. Às vezes o centroavante passa por um momento de instabilidade, ele fica meio chato, o centroavante fica chato. Pergunta pro Djalminha, quando o centroavante não faz gol, ele fica chato. É um bicho chato. O centroavante é chato quando não faz gol. Então, o que acontece? Ele deve estar ali, né, naquela angústia, mas ele fez um bom jogo. O Botafogo, e não descarta o Botafogo passar pelo Bragantino. Primeiro, pelo time do Botafogo. Segundo, pelo momento do Botafogo. Sim. Terceiro, pela vantagem que tem. Então, para mim, você sabe, para mim, eu tenho duas coisas que eu não descarto. Eu acho que sempre tem um favorito e não descarto ter vantagem. O time que tem vantagem, para mim, já é um passo adiante. Então, nesses dois aspectos, para mim, o Botafogo tem a grande chance de, mesmo jogando em Bragança, o Jean falou, a torcida não é tão hostil, a torcida é hospitaleira, só tem aquele pessoalzinho que fica em cima do banco aqui, do banco de reserva do treinador adversário. Nossa, ali é uma... Você já fez jogo ali, não? Ali é uma tragédia, os caras xingam, eles falam de tudo, ali é um negócio, ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Os caras falam na turma do amendoim lá no Palmeiras, você vai lá em Bragança, o pessoal fica assim, em cima do banco de reserva do adversário. Eles falam de tudo um pouco, mas é o que vai ter. É o que vai ter. Dentro do campo, bola rolando, aí eu acredito que o Botafogo chega para esse momento com melhores condições de ficar com a vaga. Para mim, o favorito é o Botafogo. Eu concordo com você. Acho que muito mais até, hein, Djalma, pelo momento do que pela vantagem em si. Porque a vantagem de um gol, óbvio, ela é importante. Qualquer gol para um confronto de mata-mata, ele é válido. Mas o Botafogo já ficou fora do Carioca. E muito na linha do que o Jean e o Pascoal falaram aqui, tem essa questão da pressão. Se a pressão de jogar em Bragança não é tão grande, a pressão de uma eliminação para o Bragantino, também não tem o peso que teria para o Botafogo. Então, juntando o embalo que está vindo, com já ter tido uma eliminação recente, eu imagino muita vontade... Pode impactar no Campeonato Paulista o Bragantino, também, se não se classificar no... Pode, mas aí são coisas diferentes, né? O Botafogo já está eliminado do Carioca, já tem uma pressão em cima. O Bragantino tem um jogo ali na frente do Campeonato Paulista, mas é para depois dessa decisão. Então, eu acho que isso conta mais hoje até para o Botafogo, de Djalminha, para entrar em campo assim e falar, não podemos perder mais uma vaga aqui nesse começo de ano. Dani, assim, eu vejo também uma vantagem para o Botafogo, mas nada em função de retrospecto do passado, não. Eu vejo muito em função do jogo em si, porque o Botafogo conseguiu a vitória no primeiro jogo, né? Um jogo muito equilibrado. Eu acho que as equipes se equivalem muito, assim, em termos de equilíbrio, né? Não de parte tática. Então, assim, como o Botafogo conseguiu essa vitória, essa vantagem, pelas características de jogo, o Botafogo, como vocês falaram aí, no jogo em casa, fez um jogo de trocação. E é uma característica desse time do Botafogo, né? Jogar em velocidade, jogar na trocação. Só que agora ele vai ter uma vantagem, que é justamente ele tá ganhando, né, teoricamente, de um gol. E aí o Bragantino tem que se expor mais. E esse time do Botafogo tem muita velocidade na saída, no contra-ataque, né, na transição. Então, acredito que isso também possa ser uma vantagem para essa equipe do Botafogo. Mas, assim, eu vejo a vantagem em termos de classificação, né, para o Botafogo, mas o jogo é muito duro. O fato do Bragantino não ter aquela torcida calorosa de pressão, mas o seu time atua muito bem nesse campo, já vimos belas atuações, então é um jogo bastante complicado para o Botafogo, mas eu acredito que o momento também do Botafogo seja assim, não digo melhor, né? O Botafogo também não está com essa maravilha de momento, mas mais preparado para essa competição. Ele poupou todos os jogadores, ele está pensando único exclusivamente nisso, porque realmente o Botafogo não classificando, para o Bragantino também seria uma decepção, mas para o Botafogo muito maior em função do que já vem acontecendo desde o ano passado.
Até pela essa remontagem de time, né? Assim, a gente fala de como ficou o moral do Botafogo depois de cair na tabela. Já é outro time. Eu, respondendo essa pergunta aqui, já enxergo um time do Botafogo mais qualificado tecnicamente do que o do Bragantino. Vocês citaram o Júnior Santos. Do outro lado também tem o Sacha, né? E aí a gente pode olhar lado a lado, momento a momento, para pensar em quem tem mais condição de definir. O Sacha também tem números muito bons ali. A gente está comparando o Júnior Santos, que tem 10 gols em 13 jogos, uma média altíssima, mas a do Sacha também é de meio, quase. É o maior artilheiro do Botafogo em Libertadores. Não, maior do Botafogo, o momento é maravilhoso. O Botafogo está num momento de retomada, né, Pascoal? Um momento crescente. Você vê o Júnior Santos mais decisivo agora do que o Sacha? Quando o cara tá com esse brilho, porque isso no futebol tem nome, é o perfume que a bola gosta. Quando o cara tá com o perfume que a bola gosta, vem nele e ele gosta. Você viu o gol que ele fez no primeiro jogo? Sim. Pá, o voleio que ele bateu na bola? Eu não sei se é voleio que chama, não sei. É voleio, vamos qualificar como voleio. Porque existem outros movimentos semelhantes e tal, cada um tem um nome. Eu qualifico como voleio, aquele gol que ele fez. Eu penso que quando o cara passa por esse momento, o Sacha é muito bom jogador. O Sacha é aquele jogador, aquele centroavante que não é alto e que faz gol decisivo de cabeça. O Sacha aparece nos momentos importantes e decide jogos, mas o Júnior Santos tem feito um papel muito bonito no Botafogo, tem trabalhado muito bem e tem aparecido bem, né? Porque